Evangelho de João, capítulo de número 11. Eu quero que você veja um texto. O significado desse texto, a importância desse texto, um versículo apenas, capítulo 11 do Evangelho de João, versículo de número 20. Capítulo 11 do Evangelho de João, o versículo 20. Eu quero que você tenha de Deus a bênção, o favor, a graça de se apropriar da dimensão desta palavra. Já está na tela, e eu quero ouvir a tua voz nessa leitura. Quero ouvir a tua voz. Quero que você declare isso com toda a força do teu ser. Mesmo você que está mais lá atrás, quero que você declare isso. 1, 2, 3. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Você pode tomar o seu lugar. Esse texto é muito simples, não é? Mas esse texto tem um desdobramento, que esta tarde, pedindo a Deus, clamando aos céus, orando, o Espírito Santo me fez enxergar coisas lindas dentro desta palavra. Esta palavra foi ativada hoje, porque essa semana nós falamos, eu comuniquei hoje à igreja, e a irmãzinha da Ilza está aqui. Fica de pé, linda. I'm sorry, ainda não gravei teu nome. Nena. A Nena, ela é de Guiné-Bissau. Quem é de Guiné-Bissau é o quê? Bissaense? Guineense. Ela é guineense, ela é de Guiné-Bissau. E nós, naquele domingo, muito obrigado, Deus abençoe, linda. Naquele domingo passado, retrasado, quem estava aqui viu quando foi ministrada uma palavra sobre milagre no deserto. E no meio da ministração, nada marcado, tudo no improviso do Espírito. Ela foi chamada aqui à frente, houve um mover profético de Deus, e ela foi abençoada. Naquele dia falamos que quando ela chegou no culto, e eu ali na porta, ela disse: pastor, eu estou viajando agora e eu não tenho um tostão, eu não tenho nada. E eu falei: Deus proverá. Eu não sabia como, nem de que maneira, mas Deus proverá. E nós conseguimos levantar de maneira muito espontânea uma oferta substancial, além de ter conseguido a compra de toda a mobília que ela estava se desfazendo. Mas o que eu quero falar é uma outra coisa. A Ilza, ela é engenheira, ela tem mestrado em engenharia, e ela falou comigo: pastor, eu estou indo para Guiné-Bissau, porque a minha mamãe está doente, e eu tenho o dever de agora poder de voltar para lá para ajudar a minha mãe. Ela precisa da minha ajuda, eu estou indo para ajudar a minha mãe. E houve uma batalha tremenda, perdeu-se voo, porque faltava visto daqui. Foi uma luta, um vento forte, um vento soprou, mas ela conseguiu chegar. E quando ela chegou lá, ela falou comigo, me ligou de Guiné, e conversamos. Cheguei, pastor, está tudo bênção, e tia. Mas parece que 2 dias depois, não foi? 2 dias ou 3 dias depois, ela volta a me ligar, e volta a me ligar com uma voz diferente. E eu falei: Ilza, o que está acontecendo, Ilza? E ela disse: mamãe acabou de falecer, mamãe passou para o Senhor. E levantamos um clamor, Brasil, Guiné-Bissau, via telefone. E ela estava muito abatida, e eu procurei estimular ela, dizendo que foi de Deus ela ter chegado exatamente no momento que antecedia a passagem da mãe. Então ela ainda acompanhou os últimos dias de sua mãe, ainda estava ao lado, ainda conviveu com aquela situação. Mas hoje, mais uma vez, o telefone tocou, e não era a Ilza, era a Nena. E a Nena me ligou também muito caidinha,
e dizendo que não estava vindo à igreja, não viria à igreja, porque estava muito, muito triste. E quando a Nena disse isso, eu falei: Senhor, é a segunda pessoa que eu atendo hoje que perde alguém da família. Tu quer falar alguma coisa comigo? Então nós ministramos uma palavra e eu desliguei o telefone e entendi que o Espírito Santo de Deus estava sinalizando uma direção para caminhar nesta noite. É uma palavra profética para você tomar esta palavra, aplicá-la, amalgamá-la em você, porque você vai precisar dela. O texto de João diz assim: Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Sentada, aqui nesse texto, é quase que um eufemismo, é quase que um abrandamento. Maria não está sentada, Maria está prostrada. Esse texto, ele está dentro de um contexto maior. E você conhece, deixe-me apenas narrar esse contexto maior para você, porque tem gente hoje aqui nos visitando, tem gente que está aqui pela primeira vez. Marta e Maria são duas irmãs que se completam como família com mais um personagem. O nome dele é Lázaro. É uma família que Deus permitiu colocar na Bíblia, que tem 3 pessoas em evidência. Diga assim: Lázaro, Marta e Maria. 3 pessoas que são seguidores de Jesus, que amam o Senhor, que caminham com Jesus. São pessoas cristãs, que abraçaram a fé e foram abraçadas pelo Senhor. O capítulo 11, primeiro versículo, diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os seus cabelos. Era uma família que tinha uma profunda relação com Jesus. Era uma família que tinha uma profunda paixão por Jesus. Uma família de pessoas crentes. E o texto diz que num belo dia, o revés da vida entrou naquela casa. E quando o revés da vida entrou naquela casa, diz o texto que Maria, ela não suportou aquele momento, ela não suportou ter acompanhado todo o processo de enfermidade do irmão, ela não suportou acompanhar o agravamento da saúde do irmão, ela não suportou a ausência de Jesus chegar prontamente, ela não suportou. O quadro foi piorando, o irmão está enfermo, o quadro está piorando, e Jesus não chega. E a Bíblia diz que de repente a enfermidade venceu, a doença venceu, e Lázaro morreu. O texto diz que os parentes todos, os amigos todos, correm para consolar aquela família. Capítulo 11, versículo de número 19, diz assim: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Muitos. Aquela pequena cidade, aquela pequena comunidade agora, ela está toda direcionada para aquela casa. Muitos dos judeus tinham vindo. Era uma família querida, era uma família amada pelas pessoas. Estão ali para consolar. A morte chegou naquela casa. Sabe, irmãos, o texto diz que quando estão as pessoas ali consolando, versículo 20 diz assim, vamos para o 20 agora, para você entender esse texto. Quando a família está recebendo muitos convidados que estão consolando eles, diz o texto: Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Marta está em casa com Maria, Maria está prostrada, e de repente alguém, de alguma maneira, diz para ela: olha, Jesus, aquele que foi chamado, que fora chamado lá atrás, ele chegou na cidade, ele acabou de chegar. O texto diz que Marta deu um pulo, saiu e foi encontrar Jesus lá na rua.
Ela não esperou ele chegar, ela se antecipou, ela correu, ela foi na rua, ela foi lá aonde ele estava vindo, ela correu até lá, ela queria abrir o coração, ela queria desabafar. Mas a Bíblia diz que a sua irmã Maria, que também ouvira que Jesus havia chegado, há um porém no texto, Maria, porém, ficou sentada em casa. Quero nesta noite pensar contigo que a natureza humana é muito interessante. Nós temos reações diferentes diante de reveses da vida. Reações diferentes. Eu coloquei aqui nos apontamentos a seguinte sentença: uma das coisas mais difíceis nas relações interpessoais é aprender, conviver e respeitar com os sentimentos das pessoas. Como é difícil isso! Como isso é difícil! Meu Deus, eu não sei se esta é a matéria que quase todos nós seremos reprovados nela. É muito difícil a gente entender essas diferenças de reações diante das mesmas cenas, do mesmo quadro. Umas pessoas, elas reagem com mais força, reagem com mais vigor, e outras pessoas não conseguem reagir. Olha o texto: Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, Lázaro, o irmão querido, havia estado doente. O quadro foi agravando, o quadro foi piorando, as dores, os gritos, as madrugadas, foi piorando e ele morreu. Depois de morto, vem a preparação para o sepultamento, ele é sepultado. Lázaro agora já está sepultado, já tem 4 dias, 4 dias que ele já foi colocado na sepultura. 4 dias, quando Jesus chega, é o 4º dia, mas o clima ainda está pesado, a lágrima, a dor, o sentimento da falta do irmão ainda está forte. Mas a Bíblia diz que nesse 4º dia, Marta escuta, recebe a notícia, Jesus está chegando. Marta dá um pulo e vai encontrar Jesus. Mas a Bíblia diz, Maria, porém, ficou sentada em casa. É isso que eu quero pensar contigo hoje, por algumas coisas, irmãos. Essa reação do versículo 20, parece que ela está invertida, e você vai entender isso. O texto diz que Maria, ela não teve forças para reagir àquela notícia tão difícil, insubstituível. Como substituir um irmão? Não tem como. Irmão é irmão, e ele está morto. Marta, ela se agigantou naquela hora. Mas eu quero que você conheça um pouquinho as duas características. Vamos conhecer um pouco de Marta e vamos conhecer um pouco de Maria, para que a gente possa linkar esses 2 textos e tirar uma percepção interessante desse texto. Lucas capítulo 10, quero que você veja comigo esse texto. Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante, 38 até o 42, coloque na tela. Observe esse texto de João. Quando Marta soube que Jesus vinha, Marta pulou e foi atrás de Jesus. Maria, porém, ficou sentada, prostrada. Olha o que diz Marcos, para você entender esse texto. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome o quê? Marta. Jesus, visitando aquela mesma região, aquela mesma cidade, ele entrou naquela aldeia, e certa mulher, chamada o quê? Marta, o recebeu em sua casa. Marta recebeu Jesus em casa. Versículo próximo, vamos subindo. Alô? Tinha ela
versículo 39, cadê o 39? Desligou o multimídia? Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Observe bem isso. Volta o versículo 38. Eu quero que você preste atenção nisso. Quem está no computador? 38, retroceda. Vamos, lê comigo assim. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. Diga-se iniciativa, extrovertida, capaz, antenada. Marta correu na rua. Jesus não ia ficar ali, e ela envolveu Jesus, convenceu Jesus e levou Jesus para a casa dela. Versículo 39. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. 40. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Manda ela me ajudar, Senhor, eu estou aqui me desgastando sozinha. Versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa, estás perturbada com muitas coisas. 42. Diga: entretanto, poucas são necessárias, ou melhor, uma só. Diga comigo assim: e Maria escolheu o quê? E Maria escolheu o quê? A boa o quê? Parte. Quando Jesus saiu dessa visita, ficou registrado uma impressão. Interaja comigo. Qual foi a impressão que ficou registrada dessa casa, dessa visita? Impressão a respeito de dois comportamentos. Qual foi a impressão que ficou registrada? Interaja comigo. Alô, tem alguém aí? Qual foi a impressão que ficou? Jesus terminou a visita, terminou a hospedagem, saiu da casa. Qual foi a impressão que ficou dessa casa? A partir dos dois comportamentos: Marta, Maria, Maria e Marta. Sabe qual foi a impressão? Sabe qual foi a impressão? A impressão foi: uma foi aprovada e a outra foi o quê? Reprovada. O interessante é que quem foi reprovada por Jesus foi quem foi à rua e convenceu trazê-lo para casa e hospedá-lo na sua casa. Marta foi na rua, viu que era Jesus e o convenceu. Uma empatia, uma graça, convenceu ele a se hospedar na casa. Marta fez isso. Marta levou Jesus para casa, entrou em casa e talvez tenha dito: Maria, irmã querida, minha mana, olha quem está aqui conosco, Jesus. E quando entrou dentro de casa, colocou Jesus na sala, no sofá da sala, no ambiente da sala. A Bíblia diz assim, que Maria saiu da onde estava e fez o quê? O que Maria fez? Assentou-se o quê? Aos pés de Jesus. Aos pés. E ele começou a falar, a ministrar, e Maria comendo tudo que ele estava liberando, sendo ministrada. Marta correu para dentro daquela casa para, quem sabe, preparar um refresco, preparar um sanduíche, quem sabe preparar um lençol, achando que ele poderia dormir naquela noite ali. Quem sabe preparar um lanche, preparar uma sopa, um guisado, um assado. Quem sabe preparar uma água para lavar os... Não sei. Marta ficou completamente ativada em muita coisa. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. Marta, ela queria recepcionar bem. Marta queria fazer daquela visita um marco. Um marco.
Você já pensou você receber uma visita em casa e descobrir que faltou o pó de café? Você sabe o que é isso? E descobrir que faltou açúcar, e descobrir que faltou o coador do café. Você sabe o que é isso? Que desespero. Talvez para alguém isso não é nada, mas para ela, que é uma hospedeira nata, isso é muito. Meu Deus, onde está o açúcar? Onde está o café? Onde está isso? Meu Deus, ela está preocupada com muito serviço. Não esperava, foi uma visita de surpresa. E nessa preocupação toda, o olhar dela é atender aquele visitante da forma melhor possível. Então ela vai até a sala e diz: Senhor, Jesus, eu te peço uma coisa. Você pode dar uma bronca na minha irmã? Não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha. Dize-lhe, pois, que ela me ajude. Eu quero te dar o melhor. Pensei em fazer um assado, pensei em fazer um guisado, eu pensei em fazer um pão, em assar um pão. Eu estou sozinha. Pede para ela me ajudar. Jesus, que é o visitante, olha para a irmã e dá a seguinte resposta. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Olha que palavra forte essa. Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Você está ansiosa, você está perturbada, você está muito ligada. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. Agora essa parte final é forte. Diga assim: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será o quê? Sabe o que Jesus falou nesse dia? Marta, muito bacana, muito legal você ter me convidado, mas se eu for dar uma estrelinha aqui hoje, a estrelinha é para tua irmã, que depois que eu entrei, ela não se envolveu com nada, ela ficou aos meus pés. Ela está aqui comendo das minhas ministrações. Você está ansiosa, preocupada, fadigada, estressada. Você está muito, mas a tua irmã escolheu a melhor parte, e essa parte não vai ser tirada. Qual a imagem que ficou dessa visita? Marta e Maria. Se tivéssemos que fazer uma leitura das duas características dessas duas moças, Marta e Maria, que palavra teríamos para ela, a partir desta reprovação de uma e aprovação da outra? Para facilitar você, quem nessa história é a espiritual e quem nessa história é a terrena? Hein? Quem, Suzy, para você é a espiritual? Quem é a espiritual nessa história? Qual a imagem que ficou depois que Jesus foi embora? Olha que essa casa tem 3 pessoas: Marta, Maria e Lázaro. Quando ele vai embora, eu não acredito que uma tenha ofendido a outra com essa palavra, mas lá no fundo do ser, talvez pode ter tido um olhar. Só lamenta. Uma é espiritual e a outra é o quê? Terrena, carnal. Maria, nesse texto, ela é espiritual. Maria, nesse texto, é a que consegue discernir a visita de Deus na vida dela. Maria, nesse texto, é a que tem conexão com o Espírito, é a que tem fome de Deus, é a Tomitene, é a faminta de Deus, é a caçadora de Deus. Deus foi na casa dela e ela sugou tudo que podia sugar. Marta está preocupada na cortina, no lanche, na sopa, no sanduíche, no misto quente, no chá, no pão assado, na poeira,
Marta é a terrena, e ela foi reprovada. Marta, você está preocupada, você está ansiosa, você está fadigada. Marta, a tua irmã, ela escolheu a melhor parte. Mas a Bíblia diz que quando Jesus saiu dessa casa, ficou revelado que tem uma espiritual e tem uma o quê? Terrena. Mas a Bíblia também vai dizer para nós, e glória a Deus por isso, que quando a doença chegou, a dor, o sofrimento, a angústia, e por fim chegou a morte, a história muda. A história muda. Evangelho de João, capítulo 11. Você lembra qual foi a leitura oficial que fizemos? Agora eu quero que você leia comigo. Vamos, 1, 2, 3. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Quem é espiritual? Quem é espiritual? Quem é espiritual? Espiritual é Maria. Maria é espiritual. Esse texto está dizendo para mim, irmãos, que pessoas altamente espirituais, pessoas que têm fome de Deus, pessoas que são crentes com C maiúsculo, não significa que serão capazes de reagir aos reveses da vida com o mesmo gigantismo que tem no plano espiritual. Quem foi que fez Marta? Deus. Quem foi que fez Maria? Deus. Deus fez Marta com aquelas características, e Deus fez Maria com aquelas características. Sabe, Deus manda que eu diga hoje aqui, alguém aqui, não se sinta menor, não se sinta mais fraca, por não ter condição de reagir como uma gigante diante dos embates da vida. Chore tudo o que queira chorar, chore tudo o que queira, se prostre tudo o que se queira prostrar, mas sabe de uma coisa? Deus fez você com essas características. Deus fez você. Aí esse texto, irmãos, vai me mostrar uma virtude em Marta. Marta que fora reprovada. Lembra disso? Marta foi reprovada. Jesus não economizou palavras. Marta, você está ansiosa, você está preocupada. Marta, você fez tudo errado. Tua irmã fez a coisa certa. Tua irmã escolheu a coisa certa. A coisa certa era ter ficado aos meus pés como ela ficou e você não ficou. E ela escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Você falhou, minha filha. Você está achando que eu estou preocupado aqui num pão, num misto quente, num café? Eu não estou para isso aqui. A tua irmã fez a coisa certa. Ele foi embora. E quando ele vai embora, fica uma lacuna, fica um buraco. Talvez um sentimento de culpa. Por que eu não deixei tudo do jeito que estava? Por que eu não deixei tudo desarrumado mesmo? Por que eu não fiz isso? Por que eu me preocupei em tirar o pó e em botar o jarro no lugar certo? Por que eu me preocupei em tentar fazer um pão quente para ele? Por quê? Eu podia ter deixado tudo largado e me sentado com a minha irmã. Ele me deu uma bronca, ele me reprovou. Mas não, irmãos, isso aqui é um princípio de Deus para mim e para você. Mas lá na frente, quando a doença chega, a enfermidade chega, o revés chega, a agonia chega, aquela que era muito crente, que foi aprovada, ela está prostrada. E agora, quem vai entrar em cena é aquela que é a preocupada. Ela agora vai entrar em cena. Aí tem um texto aqui, eu gosto dessas palavras, porque são princípios de Deus tremendo. Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 20 em diante, diz assim: Marta sai e vai encontrar Jesus. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui,
não teria morrido, meu irmão. Veja só, essa palavra dela é uma palavra de alguém que tem fé. Essa moça estava preocupada com a limpeza, preocupada com o lanche, mas olha o que ela disse: Senhor, se meu irmão, ele não teria morrido se tu estivesse aqui. Eu creio que não, porque tu é poderoso para isso. 22, vamos. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Essa menina que estava preocupada com arrumação, com lanche, ela está cheia de fé. Senhor, eu sei que se tu pedir hoje a Deus, Ele vai fazer o milagre. 23, vamos. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. 24, disse-lhe Marta: eu sei, eu não tenho dúvida que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Eu sei, ele era crente, ele era fiel, ele vai se levantar, eu sei disso. Próximo texto, declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 26, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Respondeu-lhe Marta, eu quero ouvir a tua voz agora. Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Aquela moça preocupada, ansiosa, fadigada, ela crê, ela também é crente. Eu preciso dizer para você hoje, antes de prosseguir, eu sei que você também é crente. Diga para quem está atrás, diga assim: eu sei que você é crente. Eu sei que você é crente. Diga, não, mas diga uma vez: eu sei. Sabe, às vezes tem, isso não é crente nada. Isso não é crente. Eu sei que você também é crente. Quando eu estava desviado no mundo, já falei, alguém aqui já ouviu isso. Eu nunca desviado dormi sem primeiro orar. Eu vou repetir: eu estava desviado no mundo, fumando, bebendo e fumando, queimando fumo, marihuana, maconha, maconheiro. Eu nunca fui dormir sem orar. Nunca. Eu primeiro, Deus, não deixa, minha oração era essa: Senhor, não deixa eu morrer hoje não, que eu estou no pecado, porque se eu morrer hoje, eu estou no inferno, então não deixa eu morrer hoje. Mas eu orava, eu me ajoelhava, meu cabelo era abaixo do ombro, parece, meu cabelo era no ombro, cabeludão, meio roqueiro, novo de baiano. Senhor, não deixa eu morrer hoje, porque se eu morrer, eu estou em primeira classe no inferno. Me guarda, Pai, me livra da morte. Eu orava e dormia. Orava quando acordava também. Eu orava para dormir e orava quando acordava. Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Diga assim: glória a Deus. Diga assim: Marta é crente. Aquela Marta que ele reprovou, ansiosa, fatigada, preocupada, aquela Marta, ela é crente. Ela é crente. Sabe, às vezes o diabo lança em nós um sentimento de culpa, de acusação. Você não faz nada da igreja? Você está em qual ministério? Aí você diz: em nenhum. Você está na escola dominical? Não. Você está no evangelismo? Não. Você está na visita? Não. Está na melhor idade? Não. Está nos casais? Não. Tu não está em nada? Não estou em nada. Você não é crente. Repreenda essa palavra. Diga assim: o Deus que eu sirvo, Ele conhece o meu coração. O Deus que eu sirvo conhece o meu coração. O Deus que nós servimos conhece o coração. Marta é uma surpresa. Eu creio que meu irmão vai ressurgir. Eu creio que tu é o Filho de Deus. Talvez a cena mais bonita de João é quando Jesus encontra a mulher samaritana. Ela tem uma vida completamente esbudegada sentimentalmente. 5 romances, 5 casos, amancebada, vivendo com o 6º que não era dela. Hoje, ela seria o quê? Tem uma propaganda de telefone aí na televisão, com aquele ator do vai ligando, e um cantor da MPB. Quer dizer, para você é fácil, já foi casado 7 vezes, para você é fácil. Qual é a nossa visão que a gente faz? Essa mulher samaritana hoje seria o que para nós? Uma vadia.
haveria um estigma. Sabe o que é estigma? Essa mulher seria estigmatizada. É uma vadia. Ela é uma vadia, ladrona de maridos, ou adúltera, seria isso. Ela teria a marca de uma prostituta. Mas sabe o que ela disse para Jesus? Quer fazer um programa comigo? Não. Senhor, onde é o lugar para adorar? Onde se pode adorar? Onde eu posso adorar o Deus verdadeiro? Onde? Essa mulher, ela tem no coração dela um desejo, adorar a Deus, e é para ela que vem a maior revelação. Mulher, meu pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e eu sou. Jesus disse para essa mulher o que não disse para ninguém. Nós temos, irmãos, preconceitos estabelecidos dentro de nós, que é uma tragédia. É uma tragédia. É uma tragédia que a gente olha assim e diz: isso não presta, aquela não presta, aquele não presta, e a gente esquece que ele falou: não julgueis, para que não sejais julgados, e com a medida com que julgardes, você vai ser julgado também. Marta foi reprovada pelo Senhor, ansiosa, fadigada, preocupada. Marta, ela foi dito: olha Marta, você perdeu a chance de fazer a coisa certa, a tua irmã fez a coisa certa. Jesus foi embora, ficou um clima naquela casa. Marta terrena, Marta estressada, Maria espiritual. Maria espiritual, faminta de Deus, fome de Deus, aos pés do Senhor. Antigamente tinha uma empresa chamada O Mundo Gira e a Lusitânia Roda. Só os antigos lembram disso. O tempo passa, a doença bate naquela casa. Eu não sei quem abriu, mas entrou a enfermidade. A enfermidade pegou o irmão chamado Lázaro. Ele foi para a cama. Como é que uma enfermidade chega? Chega com um desânimo, chega com uma febre, chega com uma glândula, chega com um mal-estar, chega com uma falta de apetite. Lá está lá. Quem sabe Marta, que é a extrovertida: ô irmão querido, vai levantar hoje? Não estou conseguindo levantar. Não estou conseguindo levantar. Conversei essa semana com alguém e disse: pastor, eu não tenho ânimo para nada. Eu estou trocando o dia pela noite, pela cama, na cama. Não tenho vontade de nada. É uma prostração que chega. E aquilo vai começar a ter um desencadeamento químico dentro do corpo. Lázaro está enfermo. Talvez começou a ter febre. Talvez começou a ter um suor mais forte, mais acentuado. E alguém fala: nós somos crentes, vamos falar com Jesus. E manda avisar: Jesus, aquele que tu amas, olha só, aquele que tu amas está enfermo. Mas a Bíblia diz que Jesus diz assim: essa doença não é para a morte. E Jesus não vai. E o quadro vai piorando. E o quadro vai piorando. Você tem criança, sabe o que é uma criança com febre? Você botar a mão e perceber que está o corpo cada vez mais quente, cada vez mais quente. É muito complicado isso. Você tem uma criança chorando e não sabe dizer o que é. Isso preocupa. E vai piorando, 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 piorando. E de repente, Salomão diz: o fio de prata se rompeu. É uma figura, uma metáfora muito linda. Ele diz que a vida é um fio de prata. É como aquele fio de um bulbo de uma lâmpada. O fio de prata rompeu, a lâmpada apagou. Lázaro agora está inerte. Lázaro agora está duro, morto. Aquela casa agora tem um silêncio. Aquela casa tem um grito, tem uma dor, tem um desespero.
Aquela casa agora tem lágrimas. O judeu não usa caixão, enterra-se com lençóis, limpava-se o corpo, lavava-se o corpo, enrolava em lençóis de linho, e aquele corpo enrolado em lençóis de linho. Toda a cidade está ali contrita naquele quadro. Levam para o cemitério, fora da cidade, coloca lá no local e coloca pedras sobre. É uma caverna, é um buraco na pedra. Colocam o corpo, tampam com uma pedra grande, rolam uma pedra e voltam para casa. Mas o luto continua. O luto, a dor, o vazio continua. Há um buraco dentro de casa. Há um buraco a ser vencido. É muito difícil isso, não é fácil. Aqui na igreja tem uma querida que perdeu o esposo. E há dias atrás ela falando comigo, dizendo: pastor, ainda hoje, eu vou para o mercado, faço a compra, passo no caixa e paro com um carrinho na porta do mercado e fico esperando ele chegar no mercado para me pegar com as compras. Aí eu fico 1, 2, 5, 10 minutos e digo assim: meu Deus, ele já não está mais comigo, ele faleceu. Pastor, todo mês a minha compra era assim. Eu ia para o mercado, fazia a compra e ligava para ele: filho, já acabei. Ele vinha com o carro e me pegava. Eu continuo hoje fazendo a compra, instintivamente eu vou para a saída do mercado e fico esperando o carro chegar, até que eu me apercebo: meu Deus, essa cena não vai se repetir mais, ele não está mais aqui. São situações. A casa está chorando, o corpo já foi sepultado, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias enterrado. João, capítulo 11, versículo 20, volte lá. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Nem o aviso que Jesus tinha chegado conseguiu ativar Maria. Gigante, espiritualmente forte, exemplo de fé, modelo, mas na área desse sentimento, do vazio, da perda, da lacuna, ela ruiu, ela não suportou. Deus nos fez com reações diferentes. Deus nos fez com reações diferentes. Deus nos fez com características diferentes. Fico pensando Deus chamando alguém aqui para fazer a mesma coisa que fez com Ezequiel. Ezequiel, vem comigo, vou te levar a um vale de ossos secos. Eu quero que você caminhe sobre eles e por eles. Você caminharia num deserto de ossos humanos? Há anos atrás eu era pastor em Caraí, e uma querida passou para a medicina, e o primeiro plantão dela, ela foi fazer no hospital Pedro, lá em Caraí, Niterói. Antônio Pedro, hospital universitário. E eu era pastor dela, ela me ligou: pastor, é meu primeiro plantão, eu dirigi o culto, dirigi a juventude. Eu falei: pastor, eu queria tanto que o senhor viesse aqui no meu plantão orar por mim. E eu saí do culto, lá no centro evangelístico, ali em Caraí, e caminhei para o hospital, e fui até o hospital. Eu cheguei no hospital, parei o carro, entrei na emergência, não vou citar o nome dela, vou chamar de Felismina, se ela está me ouvindo, te amo, querida. Eu falei: eu quero falar com a doutora Felismina. Era o primeiro plantão dela. E ela veio me receber: ah, pastor, estou muito nervosa. Ah, eu estou muito nervosa. Eu falei: calma, minha filha, você é cabeçuda, inteligente, medicina, minha amiga médica. Nisso que eu estou papeando com ela, o professor dela, o mentor dela, assim: fulana, Felismina, chegou um acidentado. Era um rapaz, um ciclista que tinha se arrebentado todo
num tombo feio toda a vida de moto, acho que foi abarroado por alguém. E ela, vem comigo, pastor, vem comigo. E eu acabei indo com ele, que era no pronto-socorro. Olhei para aquele rapaz e falei, Senhor, não deixa morrer não, guarda ele. E eu lembro que o médico que monitorava falou assim, Felizmina, pega a agulha para fazer uma sutura. Ela começou a tremer, mas eu não aguento, eu não posso ver sangue. Eu falei, como você vai fazer medicina, garota? Se você não pode ver sangue, não fala isso, não vai pagar mico, vai pagar mico. Eu lembro que eu peguei a mão dela e falei assim, em nome de Jesus, dê força, dê graça, faz ela uma gigante aqui agora. E ela, pastor, eu não consigo ver isso. Você vai ter que conseguir, menina, agora vai. Você passou para medicina. Agora você está pensando que é pediatria? Ah, que coisinha linda. Cadê ele? Você tem que passar lá também, lá no pronto-socorro. Ela não aguentava aquilo. Aquilo era muito forte para ela. Excelente aluna medalha, aluna cabeçuda. Mas quando ela viu um cara todo arrebentado, aquela carne mostrando ali, ela não suportou aquilo. A outra aqui, filha de Joane Craveiro, mandou para mim a foto, está no telefone aí, uma pessoa com uma abertura de mais de 20 centímetros. Parecia, já viu aquela coisa de alcatra no açougue que o cara faz assim? Exatamente aquilo. Pastor, olha o caso que eu peguei. Eu falei, uau, essa aí tem nervos e aço. Mas cada um é um. Você é exatamente o que Deus fez. E glória a Deus por isso. Diga assim, eu reajo exatamente como Deus me fez. Como Deus me fez. Maria, espiritual, crente, discernimento. Eu estou aos pés dele, comendo a palavra dele. Mas quando tem o problema, diz o texto, Maria, porém, ficou sentada em casa. Ela não tem forças, ela está prostrada, prostrou. A morte abateu, a morte jogou ela para baixo. Que tipo de revés você está enfrentando? Tem gente que enfrenta um revés, não de morte, mas de um diagnóstico. E parece que aquilo é um tiro no peito. Há um texto na carta aos Hebreus que me apaixona e é o meu texto predileto. Diz a Bíblia, da fraqueza tiraram forças. Diga assim, da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Nada pode vencer você. Você vai se fortalecer no Senhor. Você vai se reanimar no Senhor. Você vai se reanimar na palavra do Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Não é uma reprovação. Não é não ter passado num concurso. Não é não ter conseguido vencer uma etapa. Essa semana eu li uma parte de uma biografia de um personagem michuruquinha do mundo, chamado Walt Disney. Já vai falar nesse cara? Um minhoquinha chamado Walt Disney. Primeira vez que ele fez um enredo de um filme, ele foi até a Califórnia e apresentou a um diretor de cinema. E leu o roteiro dele. Era um ratinho que tinha uma fala fina. Isso aí é um fracasso. Esquece isso. Isso é lixo. Isso é lixo. Ele pegou aquela palavra e disse, isso é lixo. Então agora que eu estou com mais força para trabalhar nesse lixo. Aí esse minhoquinha, fraquinho, criou um tal de Mickey. E hoje é um ícone do divertimento global. Meu irmão, em nome de Jesus, quando o revés chegar, quando a notícia ruim chegar, você vai dizer, eu vou me fortalecer no Senhor. Eu vou me fortalecer no Senhor. Agora olha como é que Deus trata, irmãos. Diga assim, o Deus que reprovou Marta, elogiou Maria, é o Deus que não descarta ninguém. Você pode repetir? Diga assim, o Deus que reprovou Marta, aprovou Maria, é o Deus que não descarta ninguém. Amém ou não amém? Amém?
Versículo 28, olha isso. Esse texto hoje, ele mexeu comigo. Diga assim: depois disso, retirou-se e foi chamar. Pode repetir? E foi chamar em segredo a Maria, sua irmã, e lhe disse: o mestre está aí e te chama. Agora 29. E ouvindo isto. Eu queria ver a tua voz. E ouvindo isso. Não, e ouvindo isso. Ei, Deus vai te fazer ouvir algo que você vai dar um pulo e vai mudar a situação. O bonito desse texto, irmãos, é que Marta não, escute isso, hein? Marta não tripudiou Maria. Marta podia tripudiar Maria. Imagine que Maria é essa aqui que está prostrada. Marta foi reprovada, foi dito que ela era ansiosa, tudo que você ouviu, né? Mas ela foi falar com Jesus, mostrou que ela tem fé. Jesus falou assim: eu quero falar com a tua irmã. Marta podia chegar assim: está vendo? Fraquinha, tu é fraca, crentinha de meia boca. Você que é crente, mas eu que fui lá. Você que é crente, mas foi eu que fui lá. Você de crente não tem. Você só engana quem não te conhece. Você é fraca. Você é uma decepção. Você é uma decepção. Está aí prostrada aí, cabisbaixa, chorando. Diga assim: Marta não fez isso. Diga assim: a casa estava cheia. Marta chegou e fez assim, ó. Maria, irmã querida, Jesus chegou, está lá fora e quer falar contigo. Ela deu um pulo e foi falar com Jesus. Diga assim: Marta não expôs, não humilhou, não diminuiu. Marta falou em segredo. Marta me mostra uma virtude, irmãos. Marta é capaz de compreender as diferenças das reações, dos sentimentos. Eu peço a Deus não ser reprovado nessa área. Por bondade do Pai, Ele me deu uma capacidade muito de aço. Eu consigo ver situações com muito pragmatismo, mas eu tenho que entender que tem muita gente que não tem essa mesma reação. Eu já vi num voo voando aí numa direção qualquer desse mundo afora, uma mulher ter uma crise porque viu uma baratinha no avião. Eu falei: para com essa brincadeira. Qual o tamanho da barata? Quase que eu falei, né? Abre a porta que ela vai descer. Abre a porta. Uma baratinha. Eu sei que a gente está rindo, mas para a gente isso é muito forte. Tem gente que isso é muito forte. Quem assistiu em Indiana Jones, quando ele tem que passar naquelas cavernas cheias de cobras, e ele vai passando por ali, vai passando. Quem assistiu os Rambos da vida, que ele pega aqueles bichos todos e detona. Mas cada um é um. Esse texto diz para mim, irmãos, que eu preciso entender os comportamentos diferentes das pessoas. Por uma razão, Jesus entende. Jesus não chama Maria para dar uma bronca nela. Maria, que decepção, que vergonha. Você me envergonhou. Você é crente, mulher de oração, varô do fogo. Está nesse estado, minha filha. Que decepção. Não, ele chamou Maria para abençoar Maria. Irmãos, Deus conhece o teu limite e o meu limite. Glória a Deus por isso. O que para mim não passa de uma besteira,
Para Deus, Deus não coloca isso. Deus coloca isso na dimensão exata. Deus coloca isso na dimensão exata. O que para algum, meu Deus, olha, minha vida não tem graça, porque eu não fiz a festa de 15 anos. Mas para Deus, Deus compreende isso. E Ele de alguma maneira vai suprir e dar o consolo para você. Deus nos entende, irmãos. Mas Deus apenas não nos entende. Deus Ele chama no particular para dizer: Maria, eu quero falar contigo. É lindo esse texto, quando ela diz em segredo: Maria, Ele te chama. E ouvindo, levantou-se depressa e foi com Ele. Deus hoje está dizendo para você aqui, no nome do Senhor Jesus, que a palavra dEle, de forma específica, dirigida, vai alegrar o teu coração. Diga assim: não há tristeza. Diga: não há fatalidade. Diga: não há dor, não há revés, que a palavra de Deus não possa mudar. Eu quero declarar sobre a tua vida isso hoje. Repita, diga assim: não há tristeza, não há notícia, não há revés, não existe fato que a palavra de Deus não possa mudar. Maria está prostrada, sentada, mas quando ela ouviu que era chamada, ela deu um pulo e foi depressa. Ela não foi se arrastando, ela não foi se rastejando, ela foi depressa, porque ela estava certa que Deus já tinha ativado o milagre. Você crê nisso hoje, meu irmão? Diga assim: Deus hoje tem uma palavra para ativar na minha vida. Essa semana, quem teve presente foi a gravação do DVD do Davi Sasser, aqui numa casa de evento aqui no Rio de Janeiro, no Barra Music. Foi muito mais do que eu podia imaginar a gravação, em termos de glória, de peso, de glória. E eu sou bastante próximo a ele, e eu acompanhei momentos em que aquele rapaz, ele foi colocado quase que no lixo, com palavras e com dedos, com palavras de sentença, que ele estava acabado, liquidado, ele já era, ele estava quase que lançado no inferno. E eu pude estar naquele local, que é uma casa de show, impregnada de música do mundo e carnal. Eu não me contive em algumas canções de levantar os braços e encher os olhos de lágrima, de sentir tamanha presença de Deus naquele lugar. Cada letra, cada canção que eu dizia: Deus, como esse moço recebeu palavras tão lindas para compor desse jeito, que letras profundas. E quando eu olhava de onde eu estava, aquela casa que é uma casa monumental de grande, irmãos, por onde eu olhava, eu via pessoas com os braços erguidos, adorando a Deus com uma profunda intensidade. Deus tem uma história nova para cada um de nós. Nena, Deus tem uma história nova para você. Deus tem uma história nova. Pastor, será que eu vou levantar dessa prostração? Será que eu levanto dessa depressão? Será que eu levanto dessa situação? Deus tem uma palavra. O lindo é que Deus usa a própria irmã que foi reprovada. Joia Júnior, poeta que já dorme com o Senhor, escreveu uma canção, uma poesia, dizendo mais ou menos assim: você que está em cima, não sorria de mim enquanto estou aqui embaixo, porque daqui a pouco isso vai girar, e eu vou estar em cima e você vai estar embaixo. Eu tenho certeza que não havia uma mágoa no coração de Marta por ter sido tripudiada por Maria.
Tem certeza. Esposinha do pastor Zaqueu, você vai ser a Maria, eu sou a Marta. Diga para mim assim: quem manda você não ser crente? Fala bem alto. Está vendo? Eu fui aprovada, você foi reprovada. Haveria uma mágoa. Ela está falando a verdade. Ela está falando a verdade. Ela foi aprovada, eu fui reprovado. Ela está falando a verdade. Diga assim: a vida é uma roda gigante. A vida é uma roda gigante. Marta hoje é reprovada. Amanhã a fatalidade chegou. A doença, a morte. Maria prostrou, caiu. Tristeza, diga assim: tristeza é um sintoma normal. Diga: tristeza prolongada adoece, enferma e leva à depressão. Tristeza, ela tem que estar dentro dos parâmetros da normalidade. Não deixe resvalar. Por isso o salmista diz: por que te abates, ó minha alma? Ele começa a brigar: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Por que te abates? Por que te abates? Não permita que a tristeza se prolongue e rompa o limite. Não permita. Não permita. Maria está prostrada. O seu irmão querido foi embora. Mas quando Marta chega para ela, Marta não tem tristeza com ela. Ah, você me bateu? Eu que não era crente? Agora você que está assim? Como é que a coisa muda, né? Não. A casa está cheia de visitante. Ela podia crescer. Irmãzinha crentinha. Irmãzinha crentinha. Ele está te chamando. Não. No ouvido, em particular, em segredo: Maria, Ele te chama agora. Você entende isso hoje? Diga assim: Senhor Deus, preciso entender reações das pessoas. Preciso entender. Se Deus me fez mais forte, se Deus me fez com uma fibra mais forte, não é que eu seja melhor. Se Deus me fez mais espiritual, não é que eu seja melhor. Se Deus me fez alguém que tem mais relacionamento com Deus, não é que eu seja melhor, e nem isso prova nada. Porque na hora do vamos ver, as reações são completamente distintas, completamente diferentes. Eu quero nesta noite que Deus me traga algumas verdades dentro desse texto. A grande verdade desse texto é que, como Marta, mesmo sendo reprovada numa situação, ela não é a última. Eu vou ter o tempo de ser aprovado na frente. A reprovação hoje não me sentencia ao juízo final, à morte. Ter sido reprovada no dia da visita não provou nada, porque agora, depois da adversidade, ela foi usada por Deus para levantar a irmã. Nesta noite então fica combinado uma coisa aqui: todos nós temos um grande significado de importância. Você entende isso hoje? Então repita para quem está do lado esquerdo, diga assim: todos nós temos um grande significado de importância. Todos nós. Todos nós. Se eu não fui útil hoje, eu vou ser útil amanhã. Se você não foi útil naquela situação, você vai ser útil mais à frente. No nome de Jesus. Declare isso no nome de Jesus. Agora, se você não conseguiu reagir de maneira bacana numa notícia ruim, não se diminua, não se apequene ainda mais. Saiba que
a notícia que te abateu foi a notícia da morte, mas daqui a pouco a notícia do milagre da vida vai chegar. Saiba disso, saiba disso. Quando Maria ouviu, Maria, Ele te chama, foi um espinafre divino dentro dela. Ela deu um pulo, foi correndo, foi depressa e voltou rindo com o irmão para casa. Você não passou no concurso? Você não passou naquele concurso tanto, que desejou tanto? Não se abata, não. Todas as coisas concorrem para o bem. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que foram chamados. Se você não conseguiu naquela situação, daquele momento, você vai conseguir, porque Deus tem uma outra coisa para você. Deus tem uma outra coisa para você. Deus tem uma outra bênção para você, que vai ser tão boa quanto. Tão boa quanto. Há um tempo atrás alguém perdeu uma gravidez e ficou muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Eu tentei de tudo e tenho tentado dizer, olha para frente, olha para frente. Deus não erra, Deus não erra. Eu sei que doeu, eu sei que dói, mas Deus não erra. Eu quero que você acredite que Deus tem uma coisa infinitamente maior em glória. Você tem que acreditar nisso. Veja, se Jesus tivesse vindo quando foi chamado, Lázaro teria sido curado e não teria nenhuma maravilha que aconteceu. 4 dias sepultados, cheirando mal, fedendo. Maria, nós não conheceríamos essa característica de Maria. A gente não ia conhecer isso. Talvez nem mesmo Maria soubesse disso. Existem características em nós que nem nós mesmo conhecemos. Isso é desesperador, irmãos. Existem características em nós que nem nós sabemos como vamos reagir com aquela situação. Mas uma coisa eu sei: eu não me conheço aqui dentro, mas eu sei que aquele que me fez conhece. E eu sei que aquele que me fez vai me chamar em particular e vai tratar comigo. E depois de ser tratado por Ele, o meu comportamento vai mudar radicalmente. Você crê nisso hoje? Amém?